close till I get up. Time is back. Vamos lá, Heitor. Conta até 3 e começa. Olá, esse é o Podputs. Não contou até 3, tem que contar até 3. Puta merda. Eu contei mentalmente, ele não falou pra contar em voz alta. Ó, você errado. Você atrapalhou a gravação. Aí fica aquele climão. Vamos lá. Agora vai, hein? Craquete. Olá, esse é o Podputs, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 22º episódio da segunda temporada do Podputs. Estão aqui comigo os meus amigos Bruno Severo e Marcelo Borges. Salve, Bruno, tudo bem com você? Boa noite, Heitor, Marcelo. Comigo tudo tranquilo por aqui. E com vocês, tudo bueno? Tudo bem, e você, Marcelo, manda o salve inicial? E aí, galera, sejam todo mundo bem-vindo. Aqui é o Marcelo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Heitor. Sejam bem-vindos também. E bora para mais um Node especial. Amigos, abram o Windows, mas fechem as portas, que o Node está no ar. Aqui a gente fala de tecnologia e segurança. Tem um tema que eu gostaria de trazer que é bem interessante. Vamos falar de Air Gap? Vamos, legal, Heitor. Só que conta então pra gente o que é o tal do Air Gap. Muito pertinente a sua pergunta, meu caro Bruno. É o tipo de coisa que muita gente já ouviu falar, mas que pode causar alguma confusão. Então vamos lá. Em resumo, Air Gap é uma abordagem de segurança que se baseia no isolamento físico ou lógico de sistemas, redes ou dados. Ao criar um gap entre os sistemas conectados e não conectados à internet ou redes não confiáveis, o Air Gap visa reduzir a exposição a ameaças cibernéticas, impedindo o acesso não autorizado. Certo, o conceito está apresentado e é interessante. Mas ele vai resolver todos os problemas, cara? Excelente ponto, meu caro Marcelo. Hoje vocês estão alinhadíssimos. Vamos lá, beleza. Vamos aprofundar um pouco mais no Air Gap. Mas antes, respondendo essa questão, tem uma consideração importante que eu preciso fazer. Embora o Air Gap seja uma medida de segurança eficaz, é essencial reconhecer que nenhum método isolado é totalmente infalível. Aqui vamos frisar a palavra nenhum. Não tem nada que seja infalível. Nem o plano do Cebolinha para pegar o coelho da Mônica era infalível. Então, como a gente já falou em um Node anterior, a segurança da informação requer uma abordagem em camadas, combinando várias estratégias e tecnologias para mitigar os riscos, proteger os ativos de informação, certo? Então, dito isso, vamos à definição do termo Air Gap em segurança da informação. Air Gap, em tradução literal do inglês, significa lacuna de ar. Na segurança da informação, ele refere-se à prática de isolar fisicamente ou logicamente sistemas, redes ou dados sensíveis, mantendo-os completamente desconectados de redes não confiáveis ou da internet. Tá, isso a gente já falou. Então vamos a uma explicação de como funciona o isolamento físico. Esse isolamento físico no Air Gap envolve a separação física de sistemas ou redes por meio de barreiras físicas como água, ar, distância ou até mesmo salas com acesso restrito. Essas barreiras impedem o acesso direto e não autorizado aos sistemas isolados. Falando assim parece simples, né? Mas apesar de simples, é bem eficaz. E agora vamos explicar a parte do isolamento lógico. O isolamento lógico no Air Gap envolve a separação por meio de segmentação de rede, onde os sistemas ou redes são configurados para operar
em redes independentes ou sub-redes isoladas. Essa segmentação é implementada por meio de firewalls, configurações de redes restritivas e controle de acesso estrito. Tá, não, pera aí, Heitor. Começou simples. Agora começou a ficar mais técnico. E teria que ver o custo-benefício do isolamento para cada caso, né? Exatamente, Bruno. O air gap ele pode ser aplicado em diferentes níveis, desde a separação de redes completas até a segregação de determinados sistemas, dispositivos ou dados específicos. A decisão sobre o nível de isolamento depende da sensibilidade dos dados, do nível de risco e dos requisitos de segurança da organização. Por exemplo, uma usina nuclear. A gente espera que o isolamento dos controles seja feito de uma forma muito rígida. E só para fazer um paralelo referente a custo-benefício. Lembra que eu te falei uma vez que o meu celular pede nova autenticação a cada minuto se ficar ocioso? Tem horas que isso é muito chato, toda hora tem que ir lá desbloquear. Só que, ao meu ver, é mais chato ainda se alguém roubar o celular desbloqueado, entende? É a mesma coisa é o Entendo sim. AirGap. Oi? Entendo sim. É por isso que tem celular com digital pra tudo que é lado, né? Reconhecimento facial e tudo mais. Exatamente. É chato, só que se der algum problema é mais chato ainda, né? No E o teu Air- caso, Heitor, tem reconhecimento de DNA já? Ainda não, mas eu tô pensando em colocar um chip na mão. Quem sabe aí no próximo evento que eu for, se tiver, eu vou colocar. Sabe qual é, né? Você consegue passar a mão perto das coisas e já libera. É muito legal. Você se sente Sei um sim. mutante. E tu sabe que tem uma nova categoria de rede agora, além de LAN, WAN e tudo mais, que é a BAN, que é Body Area Network, por causa desses chip. Legal, né? Muito bom fazer parte dessa evolução tecnológica. Aí Bom, voltando segue para lá. o AirGap, o AirGap é a mesma coisa, né? É trabalhoso pensar em todo o isolamento e tal, mas se vale a pena, tem que ser feito. Então, nós já começamos a falar aí dos benefícios do AirGap, né? A abordagem de AirGap proporciona uma camada adicional de proteção contra ataques cibernéticos. Ela reduz o vetor de ataque ao impedir o acesso não autorizado a sistemas ou dados sensíveis. Ela cria uma barreira. Essa barreira ela é difícil de ser ultrapassada pelos invasores, porque eles não vão ter ali a conectividade direta. É um tema interessante mesmo. Mas, assim, faz uma contextualização histórica do conceito de air gap aí na segurança. Manda pra gente essa. Claro. O conceito de air gap, ele remonta dos primórdios da era da computação. Não é uma coisa nova. E quando a segurança de sistemas e redes, ela era alcançada principalmente por meio de isolamento físico. Eu não sei se vocês lembram da rede Novell, que você derrubava uma, caía todo mundo. Era bem legal. Funcionava bem interessante aí para isolar. Você tirava um, caía tudo. Vocês são dessa época ou eu sou muito velho? Eu tenho uma referência, mas com certeza tu é muito velho. Tá bom, então. Então tá tudo certo. Aí naquela época, os sistemas eles eram desconectados de qualquer rede externa para garantir a proteção contra ameaças. Para quem vive na era da internet, é até difícil imaginar, mas no começo, o acesso às redes era bem complexo. Aí, com o avanço da tecnologia, o surgimento da internet, necessidade de conectividade, compartilhamento de informações entre sistemas, aí as redes elas aumentaram significativamente, né? Aí isso levou a uma evolução das práticas de air gap, onde o isolamento físico foi complementado ou substituído pelo isolamento lógico, por meio de técnicas de segmentação de rede e controle de acesso. Ao longo dos anos, os cenários de ameaças cibernéticas evoluíram, com ataques cada vez mais sofisticados, tem ataques persistentes,
Isso levou a uma maior conscientização sobre a importância da segurança da informação e uma necessidade de aprimorar as práticas de air-gap para enfrentar essas ameaças, né? Afinal, está sempre em constante evolução. Aí é importante notar que não é uma coisa que você vai usar no computador da sua casa, por exemplo. Para alguns setores altamente regulamentados, tipo governo, instituições financeiras, laboratório de pesquisa, aí o air-gap faz sentido. Devido à natureza sensível ali dos dados, aí você tem a necessidade da proteção extrema. Esses setores, eles têm sido pioneiros no desenvolvimento e implementação de abordagens de air-gap mais avançadas. Já viu em filmes, tem aquele botão que solta as bombas nucleares, precisa de 2 pessoas com chave exclusiva para lançar. Aí você imagina, se desse para acessar esse sistema pela internet. Não ia dar bom, né? Um cara lá do outro lado do mundo soltando bomba porque invadiu a rede. Então, para uso doméstico, tipo quem está ouvindo aí a gente, não faz muito sentido, né? Mas para essas grandes empresas aí pode fazer mais sentido implementar essas técnicas mais avançadas de air-gap. Nossa. Então, eu tô pensando aqui. Quais são os desafios para implementar esse tipo de proteção? Boa pergunta. Embora o conceito de air-gap ele seja eficaz para proteger sistemas e dados, ele também apresenta desafios. A necessidade ali de compartilhar informações entre sistemas isolados, a crescente sofisticação dos ataques que buscam contornar essas medidas. Aí, como resultado, a evolução contínua do air-gap, ela envolve o desenvolvimento de técnicas e soluções que equilibrem a segurança com a funcionalidade e a eficiência operacional. O computador mais seguro é o que você desligou e enterrou no concreto, mas aí fica um tanto quanto inútil, né? Não adianta. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, mas tem uma série chamada Pine Gap. Ela mostra uma base militar governamental compartilhada entre os Estados Unidos e a Austrália. Eu não vou dar spoiler, mas só para mostrar um caso. Eles têm um computador isolado com a técnica de air gap. Esse computador teve a placa de vídeo reconfigurada para receber um malware vindo de um celular próximo à base. Falando assim, parece uma coisa incrível, né? Mas tecnicamente é uma coisa possível de fazer. Então, mesmo com a segurança pensada ali de forma prioritária, uma base militar cheia de segurança, ainda assim teve um incidente. É, pelo que você falou, então, o fundamento central do air-gap é a separação completa do sistema das redes consideradas não confiáveis. Seria isso? É isso mesmo, exatamente, Marcelo. Essa separação, ela significa que os sistemas isolados não têm conectividade direta com a internet ou com redes externas, reduzindo assim a superfície de ataque e a exposição de ameaças cibernéticas. A gente tem que lembrar sempre, a internet é uma rede não confiável. Tem que ficar claro, vou falar de novo. A internet é uma rede não confiável. O isolamento proporcionado pelo air-gap protege os sistemas e dados contra ataques remotos, como ataques de hackers ou malware, que depende ali de uma conexão de rede para invadir ou comprometer um sistema. Ao não estar conectado, o risco de invasões externas é significativamente reduzido. Por exemplo, a gente tem TVs hoje que acessam a internet. Não tinha esse problema antes. A TV Male Male pegava alguns canais ali com a anteninha, não tinha esse problema, ninguém ia invadir sua TV. Agora já é uma coisa que tem que pensar. Então, você quer ficar seguro? A gente já falou aqui. Tira o cabo de rede, desliga a máquina, enterra no concreto. Brincadeiras à parte, assim os dados ficariam seguros, né? Mas quebrar a disponibilidade não é uma boa opção.
A gente lembra sempre aí do tripé da segurança, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Os dados têm que estar disponíveis de forma segura, claro, porém disponíveis. Esse tripé é apelidado de SID, que a segurança da informação visa proteger. Então não adianta aí a gente tirar a rede e quebrar a disponibilidade. Tá, Heitor, já que tu tá falando de segurança, lembrando que agora a gente tudo tem que relacionar a LGPD, para proteger os dados sigilosos, é uma boa ideia? Certíssimo. O AirGap pode ajudar a prevenir o vazamento não autorizado de dados. Os sistemas isolados, eles não têm conexão direta com outros sistemas ou com outras redes que poderiam transmitir essas informações confidenciais. Isso é mais relevante para as organizações que lidam com dados sensíveis, dados confidenciais, principalmente ali informações governamentais, dados financeiros, propriedade intelectual, esse povo que cria patente, esse tipo de coisa, né? Além de proteger contra ameaças externas, o AirGap também ajuda a mitigar os riscos de ameaças internas, que às vezes tem ali um usuário mal intencionado, se é que vocês me entendem. Sempre tem um que pode estragar tudo, né? Melhor prevenir do que remediar. Se a gente limita o acesso dos sistemas isolados, é mais difícil para os indivíduos não autorizados ou pessoas ali com intenções maliciosas comprometerem os dados ou o funcionamento desses sistemas. Às vezes o perigo está do seu lado. Dizem por aí, é raro, mas acontece muito. O AirGap ele permite que os sistemas isolados operem de forma independente, sem depender de recursos ou serviços externos. Isso proporciona uma maior estabilidade operacional, porque ele não está sujeito ali a interrupções ou falhas que podem afetar as redes ou sistemas conectados. E quais os tipos de air gap que podem ser aplicados? Então vamos lá. O primeiro tipo é o isolamento físico, é a forma tradicional de air gap, que envolve a separação física de sistemas ou redes por meio de barreiras físicas como ar, água, distância, sala de acesso, restrito, esse tipo de coisa. Essas barreiras físicas, elas impedem que sistemas isolados tenham qualquer tipo de conexão direta com redes externas não confiáveis. Eles proporcionam uma separação bem robusta. Tem também o isolamento lógico, que é uma forma mais moderna de air gap, envolve a separação por meio de segmentação de rede e controle de acesso. E nesse caso, os sistemas ou redes eles são configurados para operar em redes independentes ou subredes isoladas, com restrições rigorosas de comunicação. Aí, firewalls, política de acesso, outras medidas de segurança, elas também são usadas para garantir a separação e controlar o fluxo de dados entre sistemas isolados e sistemas externos. Pode ser aplicado um air gap que é chamado de híbrido. Em alguns cenários, eles exigem um equilíbrio entre conectividade e isolamento. Nesses casos, é possível adotar uma abordagem de air gap híbrida, onde parte dos sistemas permanece isolado fisicamente ou logicamente, enquanto outros sistemas têm uma conexão limitada e controlada com as redes externas. Essa abordagem ela pode ser útil quando há necessidade de compartilhamento seletivo de informações, mantendo a proteção dos sistemas e dados sensíveis. Em certas situações, você pode aplicar o air gap temporário. Os sistemas são desconectados temporariamente para realizar tarefas específicas, como verificação de segurança, aplicar atualizações críticas ou até investigar ameaças. Você faz ali o isolamento para fazer essas atividades, né? Esses air gaps temporários, eles são implementados por um período de tempo definido, depois são revertidos para restaurar a conexão. Por último, tem o air gap físico e lógico combinado.
Em casos de alta segurança, é possível combinar esses dois tipos de isolamento para obter a proteção mais robusta possível. Nessa abordagem, os sistemas eles são fisicamente separados. Além disso, a segmentação de rede é aplicada para restringir ainda mais o fluxo de dados e o acesso entre os sistemas isolados e externos. Esse é o mais top que tem, né, digamos assim, mas claro, é o que dá mais trabalho, né? Ali só vai passar o que você quer mesmo. Você vai ficar monitorando tudo e você não usa uma lista de bloqueio, né? Você usa uma lista que só permite passar o que você quer. É bem Eu, mais restrito. eu sei que não é o caso, Heitor, mas quando tu falou em isolamento físico, lógico, a primeira coisa que passou na minha cabeça era uma porta com um trava por digital. Também é um tipo de air gap, porque só vai entrar ali quem está cadastrado, né? Sim. Faz sentido. Bom, então, é, é bastante coisa mesmo, né? Muitas metodologias, é bastante recurso. E dá pra fazer isso certinho? Dá muito trabalho? Sim, dá muito trabalho. A implementação, manutenção do air gap, ela é bem complexa. Vai exigir um esforço adicional ali por parte da equipe de segurança. Para gerenciar, atualizar esses sistemas isolados, né? Garantir compatibilidade de software, lidar com restrições de conectividade é um baita desafio. O AirGap ele pode dificultar ali o compartilhamento seletivo das informações entre sistemas isolados e sistemas externos. Em determinados cenários, pode ser necessário estabelecer alguns mecanismos seguros e controlados para transferir esses dados, né, entre os ambientes isolados e não isolados. Até para fazer uma atualização de segurança fica complicado. Olha que ironia. De fato é. Mas eu estava pensando aqui. Você falou, né, que nenhum sistema é 100%. Mesmo com o AirGap implementado, ainda pode ter riscos de segurança? Infelizmente, sim. Infelizmente, sempre. Você lembra dos ataques de engenharia social? Nós já falamos disso aqui anteriormente. Então, né, esses ataques, eles podem contornar o air gap ao explorar a interação humana. Os invasores, eles podem tentar enganar os usuários, esses usuários autorizados, para eles conectarem dispositivos, compartilharem informações, e isso vai permitir o acesso aos sistemas isolados. Quem for curioso, está ouvindo a gente, pode pesquisar sobre o Stuxnet. É um caso que vale a pena conhecer. Acabou afetando aí uma empresa que foi bem grave e foi por curiosidade. A pessoa achou um dispositivo USB, acabou plugando e deu ruim. Pesquisa lá que vai ter mais detalhes. E o AirGap ele pode proteger contra vazamentos não autorizados de dados, mas ele não é imune a erros humanos, vazamentos acidentais. Por exemplo, um funcionário pode copiar informações confidenciais para um dispositivo portátil, para uma mídia removível. Isso vai comprometer a segurança do sistema isolado. Aquele exemplo que a gente falou também da série que reconfiguraram a placa de vídeo para receber um malware. Criatividade é muito grande, né? Uma outra situação é que algumas organizações elas têm requisitos de negócio que demandam uma conectividade constante com sistemas externos. Aí nessas situações, implementar um air gap é ainda mais difícil. Se você coloca um air gap ali que limita a comunicação e essa comunicação é necessária, como que você vai realizar suas operações diárias, né? Ah, Heitor, tô pensando aqui. Pra quem opera na bolsa, por exemplo, já não faz sentido essa solução. Resume pra gente onde o air gap pode ser aplicado de forma efetiva. Você tem toda a razão, então vamos lá, né? Entre os setores que podem se beneficiar do air gap, a gente já falou, né? Não é uma coisa que você vai usar na sua casa. Não adianta você tirar o seu cabo de rede aí e falar que está seguro que você não vai acessar mais nada.
Aonde que pode usar, então? Eu destacaria aí o setor governamental. Os governos de diferentes países, eles utilizam o AirGap para proteger as informações confidenciais e estratégicas. Por exemplo, agência de inteligência, agências militares, elas podem ter redes isoladas que contêm dados altamente sensíveis e críticos para a segurança nacional. Então, ali você está cuidando do país, hein? É bom aplicar tudo que tiver de segurança. O setor financeiro também, as instituições financeiras que lidam com informações confidenciais, como dados de clientes e transações, não para quem opera na bolsa, mas para quem guarda esse tipo de informação, aí é bom estar mais seguro, né? Para garantir a proteção das informações, muitas vezes eles aplicam o AirGap para isolar os sistemas críticos, né, de processamento de pagamentos e dados financeiros sensíveis. Um que faz muito sentido são laboratórios de pesquisa científica. Eles conduzem pesquisas científicas sensíveis e inovadoras, geralmente usam o AirGap para proteger suas descobertas, proteger a propriedade intelectual. Isso é especialmente relevante ali na área de pesquisa médica, energia nuclear também, e desenvolvimento de tecnologia avançada. Às vezes você tem um produto ali que é o máximo e se vazar, o concorrente lança antes. Outra possibilidade é para proteger sistemas de infraestrutura crítica, como redes elétricas, sistema de controle industrial, sistema de transporte. Eles podem se beneficiar do AirGap para evitar ataques cibernéticos que poderiam interromper esses serviços e são serviços vitais para a sociedade, né? As organizações de defesa também usam, organizações militares de defesa, elas aplicam o AirGap para proteger sistemas de armas, sistemas de comunicação e outros ativos militares, né, que são sensíveis também. Esses sistemas isolados, eles garantem a segurança e a confidencialidade das informações militares. Quando tem ambiente de alto risco, também é usado. Por exemplo, uma instalação de pesquisa de doenças contagiosas. Ali é necessário o uso do AirGap para proteger dados, para proteger os sistemas críticos de acesso não autorizado e para evitar a propagação de ameaça. A gente já viu que isso pode dar muita dor de cabeça, né? Imagina, escapa um vírus aí e sai pelo mundo. Não ia ser legal, né? Enfim, esses são apenas alguns exemplos de como o AirGap pode ser aplicado em diferentes setores e ambientes. Aí cada organização vai avaliar as necessidades de segurança, de risco, os requisitos operacionais. Aí vão determinar se o AirGap é apropriado e como ele pode ser implementado na tecnologia ali da empresa. Tá. Já que você falou dessa essa parada aí, você me trouxe uma boa pergunta. Quais itens devem ser avaliados em conta na implementação de um AirGap? Eu destacaria 7 pontos. Primeiro, avaliação de riscos. Antes de implementar o AirGap, é importante realizar uma avaliação abrangente de riscos para identificar os ativos críticos, as ameaças potenciais, as vulnerabilidades existentes. Isso ajuda a determinar quais sistemas ou redes devem ser isolados, quais medidas adicionais de segurança vão ser implementadas. Segundo, as necessidades operacionais. É fundamental considerar as necessidades ali da organização antes de implementar o AirGap. Tem que avaliar cuidadosamente as atividades diárias, os requisitos de comunicação, interdependência de sistemas, tudo que você vai fazer para garantir que o isolamento não prejudique a produtividade. Terceiro, é um plano de contingência. É recomendável desenvolver um plano de contingência para lidar com situações em que a conectividade é necessária ou em caso de falha dos sistemas isolados. Um quarto ponto é o gerenciamento de acesso,
Você vai estabelecer ali um controle de acesso para garantir a segurança desses sistemas, utilizar autenticação multifator, política de acesso, acesso baseado em função, todos esses mecanismos de segurança para controlar quem tem acesso aos sistemas isolados e o que ele pode fazer. O quinto é um monitoramento e auditoria. Você vai implementar um sistema robusto de monitoramento e auditoria para acompanhar as atividades dos sistemas isolados. Você vai incluir ali análise de logs, detecção de atividade suspeita, realização de auditoria para ver se está tudo certinho, se ninguém está fazendo besteira. Sexto é um treinamento e conscientização, esse é clássico, sempre tem que ter. Você vai promover ali treinamentos para conscientizar os usuários autorizados sobre essas políticas de segurança, né? Tem que falar sobre os riscos, as políticas de uso adequado, medidas de proteção, para ninguém fazer besteira mesmo, que as pessoas podem ser o calcanhar de Aquiles aí da implementação. Por último, um sétimo ponto é atualização e manutenção. Você vai ter que ter certeza ali que os sistemas isolados, eles recebem essas atualizações, fazer as manutenções adequadas. Embora os sistemas eles não estão expostos diretamente a essas ameaças externas, eles ainda podem ser vulneráveis a ataques internos ou falhas devido a vulnerabilidades não corrigidas. Aí, considerando esses aspectos durante a implementação, aí a organização vai garantir que ela é eficaz, garantir que o AirGap realmente funciona como deveria. Você vai fazer equilibrar a segurança com as necessidades da empresa. Ah, Heitor, mas e quando não for possível implementar o AirGap? Porém, existe a necessidade de aumentar a segurança. Quais são as alternativas? Boa pergunta. Tem uma série de medidas que podem ser feitas. A segregação de redes mesmo, ela envolve a criação de sub-redes isoladas e segmentadas dentro de uma rede maior. Essa abordagem ela já permite controlar o fluxo de dados entre as diferentes partes da rede. Você vai impor ali políticas de segurança granulares. A segregação de rede ela pode ser uma alternativa ao AirGap quando a conectividade é necessária, mas ainda é importante manter a separação entre sistemas críticos e não críticos. Fazer o controle de acesso baseado em políticas, essa é uma outra ação. A implementação dessas políticas de controle, você vai escrever essas políticas e seguir, né? Porque elas vão ajudar a restringir o acesso a sistemas e recursos sensíveis. Isso vai envolver ali a atribuição de permissão aos usuários com base nas funções e níveis de autorização. Você vai garantir que os usuários autorizados tenham acesso ao que eles precisam ter. Um outro item é usar criptografia, é uma medida de segurança essencial para proteger a confidencialidade dos dados, mesmo em ambientes onde o AirGap não é viável. Você criptografando já deixa mais seguro. Fazer o monitoramento avançado de ameaças, aí envolve instalação de IDS, IPS, né, sistemas de detecção, prevenção de intrusos, solução que faz análise do comportamento do usuário, tudo isso pode ajudar ali a proteger também. Ativar a autenticação multifator, esse é básico, imprescindível hoje em dia. Se requer que ali os usuários eles forneçam múltiplos elementos para se autenticar. Essa abordagem ela adiciona uma camada extra de segurança, vai tornar bem mais difícil para os invasores conseguirem acesso. Um outro ponto é ter backup, a gente sempre fala, né? Já fizeram backup hoje. E pensar na recuperação de desastre. Se você tiver o backup e recuperação de desastre, você vai garantir ali a disponibilidade, a integridade dos dados. É importante fazer isso regularmente, testar a capacidade de recuperação, né? Porque fazer o backup é fácil, difícil é recuperar depois. As organizações elas podem se proteger
contra essa perda de dados e falhas do sistema. Isso é independente de air gap ou não, né? Fazer o backup é sempre fundamental. Por último, tem a educação e conscientização. Você vai investir em programas de educação, investir ali na conscientização dos usuários. Isso é essencial para criar uma cultura de segurança dentro da organização. Então, você vai treinar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança, identificação de ameaças, boas práticas no uso da tecnologia. Com isso é possível reduzir significativamente os riscos de segurança e fortalecer as medidas de proteção, mesmo sem o air gap. Beleza? Muito bom, Heitor. Maneiraço o tema que você trouxe pra gente hoje, cara. Mas e aí, Marcelo? Eu já falei muito. O que você conta de bom pra gente? Ah, cara, eu tenho um assunto que eu tenho me interessado cada vez mais e eu tava vendo o Mitre Attack. É um frameworkzinho, a gente podia trocar. Posso trocar ideia com vocês sobre ele. Estão afim? Boa, manda bala. Olha, tem gente que chama Mitre de Mitre, tem gente que chama de Mitre. Então, de vez em quando eu chamo Mitre, de vez em quando eu chamo Mitre. Não se preocupa não, galera. Não vai fazer diferença, né? Mas o importante é que a gente saiba de todo mundo do que está falando. Então, eu vou falar então do Mitre Attack para vocês. O que significa Mitre Attack? O Mitre Attack é Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge. É um framework de segurança cibernética desenvolvido pela organização sem fins lucrativos, Mitre, ou Mitre, para quem quiser, né, Corporation. E ele é amplamente utilizado para entender e categorizar as técnicas e táticas que os adversários usam durante os ataques cibernéticos. Por adversário, gente, a gente está falando aqui geralmente da galera dos bandidos, da galera que tá fazendo mal por aí, tá? Famoso Black Hat. No geral a gente vai por aí, mas às vezes o adversário pode ser só outras pessoas que de repente eu conto pra vocês. Pode ser uma equipe de segurança amiga, nem não necessariamente é o Black Hat, mas ele, na maioria, o bichão é o Black. O principal objetivo do Mitre é fornecer uma linguagem comum, uma estrutura organizacional para descrever os passos e as etapas de um ataque, permitindo que pesquisadores, analistas e profissionais de segurança compartilhem informações e conhecimentos de forma mais eficiente. Ele mapeia e classifica as atividades do adversário em várias fases, desde o início do ataque até o comprometimento e a persistência no ambiente da vítima. Então, viu o que eu tinha te falado? Não é só os Black Hats que estão usando isso, que estão lá do outro lado, né? O framework também ele é composto por uma matriz de técnicas, cada uma representando um método específico que pode ser utilizado pelos adversários durante um ataque. Essas técnicas são organizadas em diferentes categorias, como reconhecimento, desenvolvimento de recursos, acesso inicial, execução, persistência, evasão de defesa, acesso a credenciais, descoberta, movimento lateral, coleta, exfiltração, comando e controle e impacto. Já eu falo para vocês um pouco mais sobre isso. A matriz do Mitre, cada técnica é detalhada com informações adicionais, como descrições, exemplos de uso, plataformas e ferramentas relacionadas. A matriz do Mitre Attack também possui informações sobre grupos de ameaça, que são organizações, gangues ou atores individuais, que conduzem ataques cibernéticos. Cada grupo de ameaças é mapeado para as técnicas específicas que eles costumam utilizar, fornecendo uma visão abrangente das técnicas empregadas por cada grupo. O uso do Mitre Attack é benéfico para diversas áreas da segurança cibernética. Os profissionais podem usá-lo para melhorar a defesa de seus sistemas,
identificando e mitigando as técnicas de ataque mais comuns. Além disso, a comunidade de segurança pode compartilhar informações sobre novas ameaças e desenvolver estratégias de detecção e respostas mais eficazes. Em suma, o MITRE-ATT&CK é um framework especial para compreensão, e essencial também, né, para a compreensão das táticas e técnicas utilizadas pelos adversários. Fornece essa estrutura, permitindo que os profissionais de segurança se protejam de forma mais eficiente, compartilhem conhecimentos, como já foi dito, para todo o benefício da comunidade. Baguri, aqui é o Bruno, tchê. Então, só de curioso, Marcelo, para sair das platitudes, tu podes Não quero nem explicar os ver. detalhes desse framework que é tri legal? Cara, eu vou explicar as táticas, sim, do framework do Olha, do tá MITRE-ATT&CK. tá Para igualzinho. ajudar a compreender seu funcionamento completo. Então, vamos lá. São mais ou menos aí umas 14 etapas. Então, para não ficar tão maçante, eu vou dar só uma pincelada de conteúdo e tal, né? Então, vamos lá, gente. Primeiro tem o Reconnaissance. Reconnaissance. Ai. Reconnaissance. É Reconnaissance. Não, vai sair Reconnaissance. Aqui o meu inglês tá bom hoje. What? Reconnaissance, que é o reconhecimento. Vamos pro português. Nessa tática, os Reconhecimento. adversários coletam informações sobre o ambiente da vítima antes de lançar um ataque. E isso pode incluir uma busca de informações públicas, né? Geralmente tipo o SINT, como registros de domínio, perfis de redes sociais e outras informações que podem estar disponíveis através do RUIS, por exemplo. Bem como a realização de varreduras de porta e serviços para mapear a rede. Também temos o Resource Development, que seria o desenvolvimento de recursos. Nessa tática, os adversários desenvolvem os recursos necessários para realizar um ataque bem sucedido. E isso pode envolver a criação de um malware personalizado, ferramentas de evasão ou exploits específicos para vulnerabilidades identificadas durante a fase de reconhecimento. Em seguida, temos a Initial Access, que seria o acesso inicial. Aqui, os adversários costumam obter o acesso inicial à rede da vítima, e isso pode ser feito por meio de várias técnicas, como exploração de vulnerabilidades conhecidas, ataques de phishing, ou uso de credenciais roubadas ou comprometidas, entre outros métodos. Temos também a Execution, que seria a execução. É para matar, galera. Sacanagem. Os adversários executam códigos maliciosos ou comandos para iniciar ações prejudiciais no ambiente da vítima. E isso pode incluir a execução de malware, scripts maliciosos, o que é de certa forma um malware, e comandos de shell para obter o controle sobre os sistemas comprometidos. Persistence, ou seria a persistência. Nessa tática, os adversários costumam manter acesso contínuo ao ambiente comprometido ao longo do tempo. Isso pode envolver a implementação de backdoors, criação de contas de e-mail maliciosas, modificação de configurações ou a implantação de serviços persistentes. E nesse caso de persistentes, tá, gente, vale lembrar que não é um serviço só que está tentando várias vezes fazer a mesma coisa, mas são serviços que ficam no equipamento, tá? Então tem gente que às vezes considera o persistente como insistente. Persistente é que fica no sistema. Depois disso, ele passa para a escalação de privilégios, ou Privilege Escalation. Nessa área, os adversários já procuram aumentar os seus privilégios dentro do ambiente comprometido. É nessa hora que eles começam a explorar falhas de segurança, vulnerabilidades de software, fraquezas na autenticação, e aproveitando de permissões excessivas
para obter acesso a sistemas ou recursos com privilégios mais altos. Nisso, eles passam para Defense Evasion, que seria a evasão de defesa. Nessa tática, os adversários buscam evitar serem detectados ou bloqueados pelas defesas de segurança da vítima. Eles podem usar técnicas como ofuscação de código, criptografia, evitando assinaturas de vírus, evitando a análise de malware para evitar a detecção e permanecerem indetectáveis. Para isso, eles vão para a próxima etapa, para garantir a próxima etapa, que é a Credential Access, ou acesso às credenciais. E aqui, na acesso às credenciais, eles procuram obter acesso às credenciais. Oh, que maravilha! Agora, sério. As que são válidas, ou seja, aquelas que para as contas de usuários de sistemas de alto privilégio. Isso pode ser feito novamente por técnicas de phishing, técnicas de keylogging, que é aquela técnica de copiar o que está sendo digitado no teclado, ataques de forças brutas ou comprometimento de serviços de autenticação. Para então, eles passarem para a fase de descoberta. E nessa tática, os adversários buscam informações sobre o ambiente comprometido. E eles passam para a fase de discovery, que é a fase de descoberta. Nesta tática, os adversários buscam informações sobre o ambiente comprometido. E aqui eles realizam a descoberta de rede, já conseguem identificar o sistema em execução, serviços em execução, as contas de usuário e outros detalhes relevantes que os ajudem a avançar em seu ataque. Movimento lateral, que vem do inglês lateral movement, os adversários se movem dentro do ambiente comprometido, buscando acesso a outros sistemas ou segmentos de rede. E eles podem usar credenciais roubadas, exploits e outras técnicas que os ajudem a avançar em seu ataque. No movimento lateral, que é a fase seguinte, eles conseguem se mover dentro do ambiente comprometido, buscando acesso a outros sistemas ou segmentos de rede. Eles podem usar as credenciais roubadas, os exploits e outras técnicas para se propagar pelo ambiente e avançar em direção aos seus objetivos. Chegando já para as etapas finais ali, vamos ter a coleta, que seria nessa tática. Os adversários coletam dados sensíveis ou informações importantes do ambiente comprometido e para poder fazer a exfiltração de dados, capturas de tela, registro de teclado e outras técnicas para obter informações valiosas para os seus objetivos. A exfiltração, que é a próxima etapa, os adversários removem os dados ou ativos comprometidos do ambiente. E isso pode ser feito por meio de conexões externas, upload para servidores controlados pelos adversários ou outros métodos para remover os dados da rede comprometida. Quando eles estão nessa etapa, eles podem estabelecer um comando e controle, command and control. E nessa etapa, ou nessas técnicas, eles estabelecem um canal de comunicação seguro entre o sistema comprometido, ou seja, a vítima, e a infraestrutura controlada pelo atacante, permitindo que os adversários enviem comandos e controlem remotamente os sistemas comprometidos. E a última categoria dessas etapas, dessas técnicas, seriam o impacto. O impacto, os adversários causam dano direto. É aqui que eles fazem a galera sangrar. Interrompem as operações da vítima e isso pode causar a exclusão ou corrupção dos dados, destruição de sistemas, interrupção de serviços e outras ações que causem um impacto significativo na organização. É muito assunto, hein, Marcelo? E aí eu vou botar um adeno aqui. Se alguém quiser ouvir um pouquinho mais sobre essas explicações de cada um desses tópicos aí que o Marcelo citou, o nosso Node, se eu não estou enganado, é o 42.
a gente fala um pouco sobre segurança e profundidade. E aí a gente também aborda esses tópicos aí com um pouquinho mais de detalhe nas explicações. Verdade, verdade. A gente falou um pouquinho. Então, Marcelo, depois de citar todos esses tópicos, conta um pouquinho pra gente agora sobre alguns casos de uso deles. Tá. No cenário geral, pode dizer que a gente tem dos seguintes casos. Num cenário geral, né? Detecção e análises, que aqui os defensores cibernéticos conseguem desenvolver análises para detectar as técnicas usadas por um adversário. Temos a Threat Intelligence, que os analistas usam uma linguagem comum para estruturar, comparar e analisar a inteligência das ameaças. Temos a emulação de adversários, que estabelece uma linguagem, uma estrutura em comum para que o time vermelho, que a gente já conversou também aqui em outros nodes sobre times vermelhos, para emular ameaças específicas e planejar suas operações. Além disso, também temos a engenharia e a avaliação, né? Que pode ser para avaliar os recursos da organização e conduzir decisões de engenharia, como quais ferramentas ou registros devem ser implementados. Trazendo para uma coisa um pouco mais específica, se eu fosse modelar um caso sem dizer nome de ninguém e tal, imagina assim, uma área de serviços financeiros, né, que está preocupada com a segurança da sua infraestrutura e dados confidenciais. Eles decidem utilizar o framework MITRE-ATT&CK como uma referência para avaliar a sua postura de segurança e fortalecer suas defesas. Primeiro, a equipe de segurança cibernética da empresa analisa a matriz do MITRE-ATT&CK e identifica as técnicas e táticas que são mais relevantes para o setor financeiro. Eles mapeiam essas técnicas para o seu ambiente específico, considerando as plataformas e sistemas que já estão em uso. Em seguida, a equipe realiza um exercício de simulação de ataque interno, nos quais eles atuam como adversários em potencial, seguindo as etapas do MITRE-ATT&CK. E eles tentam explorar vulnerabilidades conhecidas, executar o malware simulado, né? E obter acesso a dados sensíveis. Tudo bem como a gente já falou nas etapas que eu estava falando ali antes. Durante esse exercício, a equipe cibernética utiliza as táticas documentadas no MITRE para monitorar e detectar as atividades maliciosas em tempo real. E eles também utilizam informações disponíveis no framework para implementar medidas de prevenção e mitigação de ataques, como atualizar os sistemas, fortalecer a autenticação e autorização e melhorar a capacidade de resposta a incidentes. Ao longo do tempo, a equipe de segurança usa o MITRE-ATT&CK como um guia contínuo para revisar e aprimorar suas defesas. Eles mantêm-se atualizados com as novas técnicas e grupos de ameaças adicionados ao framework pelo MITRE e pela comunidade de segurança. Dessa forma, a empresa de serviços financeiros pode aproveitar o MITRE-ATT&CK para fortalecer a sua postura de segurança cibernética, identificar e mitigar possíveis pontos fracos em sua infraestrutura, além de estar preparada para enfrentar adversários cibernéticos com táticas e técnicas conhecidas. Olha só, Marcelo, vem cá. Tem outras paradas aí que o Mitre faz. Tem não, mané? Qual é? Fala aí. É piadista, né? Isso aí, espero que essa imitação não seja eu. Mas tudo bem. Vamos lá. Olha só, já que você perguntou, o MITRE desenvolveu outros frameworks além do MITRE-ATT&CK. Tá? Eu vou citar só alguns, os mais notáveis, criados pelo MITRE. Incluem o MITRE-ATT&CK for Mobile, que é um framework que, na verdade, é uma extensão
do MitraTech, que se concentra em técnicas específicas para dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Ele fornece uma matriz de técnicas utilizadas por adversários em ataques direcionados a plataformas móveis. MitraTech for ICS é um framework desenvolvido para sistemas de controle industrial, ou se você preferir em inglês, ICS, que são usados para monitorar controles e processos em setores como energia, manufatura, infraestrutura crítica. Ele oferece também uma visão abrangente das técnicas que podem afetar esses sistemas. O MitraTech for Cloud aborda técnicas de ataques específicos para nuvens, como infraestrutura como serviço, IaaS, plataformas como serviço, PaaS ou PaaS, e software como serviço, que é o SaaS. E isso ajuda as organizações a entenderem o contexto, as ameaças e os desafios associados à adoção da computação em nuvem. Só que não fica só nessa área de ataque. A gente também tem o MITRE Pre-Attack, que é uma concentração nas etapas de preparação e planejamento que os adversários podem realizar antes de lançar um ataque real. E ele cobre atividades de pesquisa como alvos, desenvolvimento de recursos e criação de infraestrutura e ataque de outras ações preliminares. Também tem o MITRE Shield, que, enquanto o MitraTech se concentra em técnicas de ataque, o MITRE Shield, como o nome sugere, é um framework complementar que fornece orientação para os defensores. E ele identifica as técnicas e estratégias defensivas que a organização pode adotar para detectar, prevenir e responder a ameaças cibernéticas. Temos também o MITRE Defend, mas esse eu vou deixar na pesquisa para vocês. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai nessa aí, porque a minha ideia hoje é só falar do ataque. O MITRE Defend também existe. Esses outros exemplos que eu dei, galera, não é os únicos não, tem mais. Mas fica para a liçãozinha de casa. Então, esses foram apenas alguns dos frameworks desenvolvidos pelo MITRE. Cada um deles aborda um aspecto específico da segurança cibernética e fornece orientações valiosas para o profissional de segurança, ajudando a entender melhor as ameaças e aprimorar suas estratégias de defesa. Muito legal, Marcelo. Aproveitando, gostaria de dizer que a participação foi excelente, porém o tempo passou e adivinha, estamos chegando no final do Podputs de hoje. Bruno, você que falou menos hoje, fala suas considerações finais. Parafraseando uma citação tua, o tempo passou voando. A gente gosta de falar de tecnologia, começamos, se empolgamos, nem vi o tempo passar. Bom, eu fui o que menos falei, mas gostei do nosso Node. Acho que foi bastante conhecimento, bastante troca de interesse aí. E numa próxima aí eu alugo vocês por 1 hora, só eu falando, o que vocês acham? Boa, tá? Falou, vai ter que cumprir, tá marcado aqui, eu vou cobrar. Eu Marcelo, vou pagar. suas considerações finais. Cara, eu acho que eu tive um air gap. Nem vi a hora passar. Mas conseguimos ir direto ao attack e entregar um conteúdo bem legal pra galera. Gostaram das piadinhas? Ah, até só você que sabe não, Heitor. E foi, Tá cheio dos trocadinhos, hein? Muito bom. É isso. E foi muito bacana, galera. Então, gostei da noite de hoje. Valeu. Agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu.